O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Cimento Nacional, Instituto BAT, Casa Euclides da Cunha, FUNAGE, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização Insight Produções. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Salve, pessoal, bem-vindos a mais um Nossa Gente. Primeiro episódio aí da nossa segunda temporada. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, pouco falado, infelizmente. E boa noite, Thiago. Boa noite, Max. Boa noite, Letícia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. Boa noite. Tudo bem? Tudo Bem-vinda. bem? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Letícia, antes de começar, eu te dar aqui um presentinho da Que Belis, chique, nossa gente. patrocinadora, loja Belis Ó. Cordeiro. Muito obrigada. Um beijo, mãe. Muito Não vale obrigado pelo não. patrocínio. Ah, Tem ligação. Tem Tem ligação. tudo com chave por trás. Mas a gente, de qualquer Tá forma, a gente certo. agradece muito a Belis pela parceria, tá? Por ajudar a gente. obrigada. Letícia, para começar, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho da sua vida profissional, como que você chegou na Libras. Vamos lá. O caminho foi bem longo, né? Eu fiz o primeiro cursinho básico na época do normal, porque veio um curso de Libras para Cordeiro e era ofertado para professores, né? Mas aquela história, né, Tiago? Gente que é professor nunca tem tempo. E aí sobraram algumas vagas. E aí foi ofertado para gente que cursava a normal. E aí perguntar se eu tinha interesse, é lógico que a gente sempre tem interesse, né, aprendizado. Então eu aceitei, comecei a fazer o curso, foi até Libras em Contexto na época. Eu fiz com 2 professores surdos, que foi a Clarissa e foi o Feijão, que era o apelido dele. 2 professores surdos, que foram, assim, o divisor de águas na minha vida para eu amar Libras e querer conhecer mais a língua. Isso em 2009. Então, vê quanto tempo tem, né? 7 anos já. E aí eu parei um pouco. Depois desse curso, eu não me especializei, até porque aqui na nossa região não tinha, né? E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na APAE em 2012, com alunos surdos mesmo, lá na APAE. Aí eu aceitei, com medo, mas aceitei, foi muito enriquecedor para minha vida, não foi muito tempo, eu acho que foram 7, 8 meses. Eu falei que eu fiquei lá, acho que só para casar. Porque depois que antes de eu casar um pouquinho, depois de eu casar um pouquinho, eu acabei saindo. Mas foi uma experiência boa para eu ter contato, né, com a comunidade surda. E aí depois eu parei um pouco, né? Aqui na nossa região quase não tinha, e não tinha como se especializar, então eu fiquei parada um pouco, e aí quando a gente para, a gente meio que atrofia. Eu falo, tem que praticar. Se não praticar, a gente esquece, qualquer língua. Mas surgiu a oportunidade de eu trabalhar no estado, fazendo intérprete, né, o serviço de intérprete. E aí a Moniquinha, né, na época trabalhava lá no Antônio Peck, falou assim, Letícia, você tem que ir no Rio fazer uma entrevista. E pra mim, era uma entrevista, gente, igual aqui, né? Vai falar, vai conversar, vai perguntar, né, e tal. Cheguei lá, não era uma entrevista comum. Eu tinha que traduzir Libras para Já era português um teste, então, pra e saber se você português tinha para Libras. aptidão. Exatamente. Caraca. Era uma prova de proficiência que a gente chama, que era o antigo CRAS. Acho que é CRAS que fala, a sigla, né? E aí eu fiz, morrendo de medo, quando eu cheguei pra entrevista, todo mundo comentando, porque a prova tá muito difícil. Eu, prova? Hã? Que prova? Você quer só Sério? entrevista Não é básica? uma entrevista? O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, José, vamos embora. José, não, a gente já tá aqui, você vai entrar e você vai fazer. E aí eu fiz, aí ela até falou comigo na época, olha, eu vou passar você, porque você tem muita expressão facial, você parece que vai levar muito jeito com a língua, a gente precisa de alguém na sua região que realmente não tem, né? A gente tá com escassez de pessoas, então você vai passar, mas eu quero que você se especialize porque falta sinal. Eu falei, com certeza falta sinal, meu curso foi em 2009, então já tinha muito tempo que eu não praticava. E ali eu comecei a saga, né? Vou procurar um curso, uma pós, alguma coisa. Eu tinha terminado pedagogia, falei, não, tem que entrar em alguma coisa. E aí tinha Volta Redonda e Juiz de Fora. Falei, bom, Volta Redonda é Rio. Muito pedágio daqui até lá, é mais distante. E eu tava pensando em ir sozinha. Falei, então vou pra Juiz de Fora, porque Juiz de Fora, de quase Rio de repente... Janeiro também. É, eu Os falo que mineiros Juiz não de- consideram Sim. fora de Minas. mas fala Nem isso com gostam ele. muito, Tem sotaque aí. exatamente. Verdade. Eles falam que é tudo carioca ali do Juiz de Fora. Aí eu falei, bom, Juiz de Fora é mais perto, né? Não tem tanto pedágio, a estrada é boa. Eu falei, então eu vou por lá. Aí começou a abrir em casa, né? Não sozinha, você não vai. Falei, ai, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Aí comecei, fui.
Aí a José foi comigo no início, aí entrou uma menina de Itaocara. Já é mais perto, né? Aí ela Já começou a rota, vir pra Cordeiro pra gente ir junto. mesma rota, né? Aí falou, fechou. Então foram ali 2 anos e pouquinho, de 15 em 15 dias, indo pra Juiz de Fora, me especializando. Era um curso de Era especialização. pós-graduação, Pós-graduação. docência, tradução e interpretação. Quanto tempo? Foram 2 anos e meio, mais ou menos. Quase um mestrado, né? 2 anos e meio de 15, 15 dias. Foi, assim, uma experiência única. Eu tive professores surdos, tive professores ouvintes, tive professores de Minas, professores do Rio, professores de São Paulo. Então, deu para pegar um pouquinho de cada um. Isso aí você já estava atuando no estado, fazendo esse Já curso e estava, atuando no isso estado. aí, já estava no estado. Aí você dava aula para alunos. Aí eu estava acompanhando o nosso aluno João Pedro, que não tem Libras, né? Ah, o João Pedro conheço, gosto muito de bicicleta. Isso sei aí. quem é. Desenha muito. Conheço Sim. também. E ele não boa demais. tinha língua, né? Então eu fazia meio que uma mediação. Eu tentava ir inserindo a Libras para ele e tentava também trazer ele um pouquinho para cá, porque eu falo que ele fica no meio caminho, né? Ele não é nem surdo, fluente da língua, para ter identidade surda, e nem é ouvinte, mas ele quer ficar no mundo do ouvinte porque é a clientela que ele tem. Então ele fica flutuante se excluído, nas duas né? culturas. E aí foi aí que não parei mais, né? E todo mundo vai, dá curso, dá curso. Aí comecei na igreja, aí ainda, né, trabalho na igreja com a Libras, traduzindo, dando um curso, e não parei mais. Aí depois trabalhei em São Sebastião do Alto também pelo estado com aluno surdo. Às vezes a gente para um pouquinho por causa de gestação, aí a gestação... Aí vira mãe, aí para um pouquinho, trabalha mais um pouquinho. Profissional com o pessoal. Isso aí. E agora estamos aí firme e forte, se Deus quiser. E acabei aí a segunda licenciatura em Letras Libras. E hoje você é professora do município, além Aí em de... 2023, né, eu entrei no município, aí eu tô mais lecionando mesmo, né, nas classes normais aí de fundamental e educação infantil. Muito legal. Só fala o seu nome, pessoal, ouvir, porque eu acho que Ah, você é, falou no né? início. Não né? me apresentei, só vocês que falaram. Você só falou sua especialização. É Foi muito legal, mas verdade. só para falar, pessoal, o seu nome. Meu nome é Letícia, né? Divulgou aí no prospecto, já me cumprimentaram. Letícia, nome gigante depois de casada. Letícia Márcia Souto, Pinho da Costa. Tá certo. Antes era só 2, agora ficou gigante. Ah, parece um nome importante. Letícia, a segunda pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: você convive entre dois mundos, né? O dos ouvintes e o dos não ouvintes. O que você considera ali que sejam as maiores ou a maior barreira que exista entre esses dois mundos? Quais são os desafios que você enxerga? Se é preconceito, se é dificuldade da própria família em aceitar e te ajudar e como te ajudar? Você pode falar pra gente em relação aos desafios que você encontra? Acho que é tudo isso que você falou e mais pouquinho um de pouco. cada coisa, né? Porque, assim, acho que qualquer deficiência é o primeiro baque dos responsáveis pelaquela criança, né? Porque eu falo que a gente cria muita expectativa quando a gente engravida, quando a gente quer construir família. Você nunca pensa que vai ter um filho com uma A gente deficiência. trouxe as meninas aqui do Teacolho, elas falaram exatamente essa frase, né? Ninguém tá preparado Ninguém para tá esse preparado. tipo de notícia. Todo mundo acha que vai ser lindo. Ah, vou engravidar, vou ter filho, vou construir família. E vem aquele choque de realidade, né? Peraí, meu filho não vai ser igual a todo mundo. E aí já começa aí, né? Essa aceitação, essa ruptura dessa visão que a gente tem. E eu acho que quando a família, de início, já aceita isso, você consegue trabalhar melhor de todas as deficiências, né? Aqui a gente hoje vai focar um pouco mais na surdez. Por exemplo, a gente citou o João Pedro. Se a família desde o início, de repente, tivesse investido na área da língua, ele seria um aluno fluente em Libras, né? Uma criança fluente em Libras, e estaria mais aceito na comunidade surda. Ah, mas ele não ia ter contato com os ouvintes? Sim. E de repente ele traria os ouvintes para a língua dele. Sim. E não ao contrário, ele não tem a identidade dele, dele. porque ele não tem identidade. Ah, eu sou surdo e eu sei falar Libras. Não tem. Então ele fica oscilando. Ele quer participar do mundo do ouvinte, mas o mundo do ouvinte automaticamente exclui. Não porque quer excluir, mas porque não sabe como se comunicar com ele. Há uma diferença, Inventa estratégias. Há uma diferença, né, na questão da montagem das palavras, das frases, né? Sim. Na linguagem de sinais, no que a gente está acostumado, né? Então, não é tão fácil assim, eu vou pegar uma frase e vou jogar para Libras como se eu traduzisse cada uma das palavras. Isso. Existe uma regra para você Sim. montar. Os sinais, eles não tem para todas as palavras. Eu falo assim. que a Libras, ela é uma língua própria, né? A gente vai até comentar aqui. Veio da escola francesa, né? Veio da França, tem origem, né, da França. E é uma língua. Então, assim como toda língua, ela tem regra,
ela tem fundamento, Porque ela muitas tem vezes, eu mesmo, tá? Quando eu tudo fui ter certinho. contato com a língua na faculdade, eu achava que era uma tradução. Que você pegava uma coisa do português, uma frase comum, e aí ia haver um sinal para cada letra, e você formaria ali a mesma frase, só que com as mãos. E Então, não é bem assim que e funciona. tem gente que ainda acha, eu ainda falo muito isso no meu curso, né? Ah, eu sei o alfabeto em Libras, eu já sei Libras. Eu falei, vai, Exatamente. pega o alfabeto. Porque você acha que é só traduzir. Quando a gente aprendeu inglês, a gente fala assim, não, pô, é só eu traduzir o que tá ali. Pode ter algum erro de concordância ou de conjugação de verbo, mas você tem uma noção, só que na Libras é um pouco diferente. Né? Diferente. É uma língua, né? Então, o primeiro desafio que você falou é a questão da família, né? Família e a comunicação, né? Hoje a gente vê assim, tá avançando. A gente já vê muitos progressos, mas ainda é uma barreira. E aí eu comento muito com os meus alunos no curso, o seguinte, a primeira barreira a gente já está fazendo, quando a gente resolve estudar, conhecer, entrar nesse mundo, descobrir. E aí os meus alunos ficam, né, eu quero mais, eu quero aprender, porque é isso. E eu comento que eu acho assim, que se fosse introduzido, já que é a segunda língua oficial do Brasil, que é o que a gente vai falar um pouquinho, por que não é inserido? Você vai para a escola, você aprende inglês, você aprende espanhol, mas você não aprende Libras, que é a segunda língua oficial. Por que não inserir isso na escola desde criança? Porque eu acredito que inserindo desde criança, porque eu tive esse contato, quando eu trabalhava nas escolas particulares, teve um período que eu dava aula de Libras. Então as crianças começaram a aprender Libras. Então a inclusão ia acontecer muito mais Elas fácil. aprenderiam naturalmente, né? Ninguém lembra como Naturalmente. aprendeu português. Eu não Teve lembro qual foi a uma- primeira palavra que eu uma aprendi, outra- mas eu fui aprendendo naturalmente, porque quando a gente é criança, Fazia a gente é mais parte do seu suscetível. convívio. E a gente é mais suscetível ao aprendizado, a gente consegue anexar palavras, fixar palavras mais fácil quando você é jovem. Sua cabeça está em branco, então não tem muita coisa pra você pensar. Isso aí. Seria uma segunda língua nativa, não seria como se fosse uma língua estrangeira que a criança aprendeu, né? É isso aí. E como hoje tá, né, teve leis, né, defendendo o bilinguismo, que seriam realmente esse ensino nessas escolas, só que eles estão defendendo mais pro lado do surdo. O surdo vai ter direito a estudar em escolas bilíngues. Eu acho que a escola bilíngue deveria ser todas. É porque se você quer integrar, né, você tem que Todas colocar as os escolas surdos deveriam com ser surdos bilíngues. para conversar entre si. Isso é Exatamente. integração, né? E aí faria parte do Brasil. Sim. Poxa, o Brasil tem duas línguas, o Brasil é fluente nas duas línguas, tem o português e tem a Libras. Então seria algo mais natural. Não seria essa coisa forçada que tem sido. Sim. Imagino. Eu acredito que, né, quem sabe, no futuro É, aí, muita coisa tá a gente mudando, crê. né? Só da gente falar nisso já é uma mudança, né? Da Sim. gente começar a debater esses assuntos. Pensar, né, Já- refletir a gente como cidade pequena, que você às já vezes falou, passa não tinha batido. curso aqui, hoje já tem o seu curso aqui na região. Então, daqui a pouco terão outras pessoas que você vai preparar, que podem preparar mais pessoas. E acaba abrindo, né, a mente. Poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha visto desse Sim. jeito. E aí vai, crianças mesmo que eram alunas minhas, falam, tia, eu não esqueço. Porque é o que você falou, página em branco. Quando é novo, é a base. Então, o que entrou ali ficou. Exatamente, pode ficar E esquecidinho. quem ali. sabe vai, né? Eu falo que eu tô aqui pra plantar semente. Não, Eu vou vai dar plantando frutos. sementinha. Ó, Eu não sei se eu vou colher, mas a semente eu tô plantando. E você fala também da questão até no curso você falou, né? Como que o surdo pensa, né? Porque às vezes a gente acha que é igual a gente. É igual a gente. E não é, né? Tem toda uma cultura também própria da comunidade surda. Eu gosto muito de passar esse vídeo, né, da Rebeca Neme, justamente por conta disso. Ela pergunta um surdo como que o surdo pensa. Porque se a gente for parar a pensar, nós ouvintes, a gente pensa ouvindo. Por exemplo, ela usa a frase, né? Eu quero água. Você pensa você falando na sua cabeça. A gente tem essa memória auditiva. O surdo não tem essa memória auditiva. Porque ele não tem nada entrando pela audição, no caso. Então ele vai pensar o quê? Ele vai pensar através de imagem. Então, quando ele pensa que quer água, ele vê a imagem da água. E é por isso que, às vezes, a estrutura linguística é diferente. Porque primeiro você tem que mostrar o cenário, mostrar o que está acontecendo, para depois você fazer a ação, que seria o verbo. Verdade. Então, o surdo, primeiro você tem que mostrar, ilustrar, para depois falar o que está acontecendo. Então, essa seria a maior diferença da nossa língua para a língua brasileira de sinais. Não tinha pensado. Mas Ninguém nunca faz todo pensa. sentido, cara. Faz todo sentido. Por isso que tem os sinais que as pessoas têm que fazer, tem que gesticular, rosto. Não é só É o a sinal, mão, a mão, né? Você Sim. precisa expressões faciais, tristeza, alegria. Provavelmente você tem que mostrar isso porque a pessoa não está processando pela audição, né? É isso aí. O corpo, né? Eu falo que a corpo, nossa essa é um corpo expressão todo, né? é que vai dar ênfase naquilo que você está falando. Se é E uma aí, no caso, pergunta, se não é uma pergunta, se Usa você o está corpo todo afirmando. O como... corpo todo.
Para representar algum tipo de imagem que você queira passar. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar classificador nas minhas aulas. Não é nem é coisa de curso básico, mas eu gosto de trabalhar classificador, porque a gente trabalha o corpo, para poder, né, mostrar mais o corpo. Expressão facial, tem curso que não prepara. Falei, não, meu curso vai ser diferente, né? Tem sempre comenta. Todo surdo fala que o ouvinte não tem expressão facial. Então, os meus ouvintes eu vou preparar com expressão facial. Vou bater nessa tecla. Porque se a gente tiver o rosto falando, o corpo falando, por mais que eu não saiba sinal nenhum, o surdo vai me entender. Faz uma comunicação. A mínima que seja, vai ter uma comunicação. Vai ter uma comunicação. Ah, aprendi o alfabeto. Não sei sinal nenhum, mas com o alfabeto eu vou me resolver com o surdo. Por conta dessas dicas, né, que eu vou sempre deixando no curso. Expressão facial, corporal, como que você... Porque foi isso que me levou a passar na prova. Então, como que eu não vou ensinar aquilo que foi, assim, um diferencial em mim? E é extremamente importante. E os sinais vão vir agora, vai vir depois, né? O contato. Sinal você pode pesquisar, né? Internet hoje. Sinal é repetitivo, né? Você tem milhões e milhões de informações na internet que você pode buscar. Tem aplicativos que te ajudam. Vou escrever aqui rapidinho. Então, são coisas que são mais fáceis da gente encontrar. Agora, coisa assim, expressão facial. Nem sabia que tinha. Então, são marcas importantes da língua que eu gosto sempre de estar passando no meu curso. O diferencial, né? Que você trouxe no seu curso. E que eu pesquisei, que eu via que ninguém fazia. Eu falei, não, calma aí, não pode. Se eles reclamam disso, como que a gente não vai trabalhar isso? Sim, foi uma bela nossa casa. Te perguntar, tem alguma situação que te marcou, assim, para você perceber que existe uma diferença entre inclusão e acessibilidade? Então, inclusão. Vamos pensar. Hoje a gente tinha muito classes separadas, né? E eu gosto sempre no meu curso mostrar um pouco da história. A gente vê, assim, muitos surdos aquém da sociedade por muito tempo, né? Eu gosto de trazer o oralismo, onde eles eram presos, eles eram obrigados a trabalhar a fala, eles tinham que falar, não podiam gesticular. Tem aqueles casos onde países matavam, né, os surdos, ou outros países endeusavam, achavam que eles eram outros deuses, falar em outras línguas. Então, quando a gente vai vendo a história, a gente vai vendo, assim, a gente já mudou muito essa percepção da pessoa surda, né? Eles ainda não se sentem tão abraçados com a nossa sociedade, mas já tá melhorando. Acho que a pandemia ajudou um pouco. Porque na pandemia, né, todo mundo foi e botou a janelinha de Libras. Isso já foi caraca, pensaram nos surdos. Porque a gente não tinha muito esse pensamento. A própria lei que obriga a ter aquela janelinha de Libras é muito recente, né? Em eventos. Tá aumentando, né? Se a gente for pensar em lei, a gente vai ver que, assim, era desde 2002. É recente, mas é antiga. O decreto 2005. Então, assim, já tem bastante tempo. Só a gente não tava conseguindo colocar em prática. Então, tá aumentando a acessibilidade, né? Eu acho que pode melhorar ainda mais. Por exemplo, esses 2 alunos que eu acompanhei no ensino médio só ofertam intérprete no ensino médio. Já tá Só que cadê a base? Né? Exato. É que nem você pegar um aluno e querer deixar pra ensinar português aí somente no ensino médio. Não vai Cadê a ter base? Exato. Então, eu falo muito isso. Se a gente investir na base, que seria o quê? Mediador. Não é só mediador. Tem que ser uma pessoa que tenha língua. Porque o mediador, ele vai ajudar, vai facilitar, vai. Mas ele tem a formação que realmente é necessária. Eu acho que falta isso pra realmente ter acessibilidade. Porque ele tá incluído. Ele tá dentro da sala de aula. Mas ele não tá tendo o que ele realmente precisa. Que seria esse cuidado. Na língua dele. Entende? Mas tem a sala de recursos. A sala de recursos realmente profissional é preparado com a língua. Atende porque às vezes tem que fazer um curso. Mas a sala de recursos é um tempo reduzido. Que não consegue atender. Uma sala de aula você tem 5, 6 horas de aula, ou 5, 6 horas de aula, né? 50 minutos. A sala de recursos, às vezes, é 2 horas na semana que o aluno vai ter. Então não dá pra você trabalhar uma semana inteira de conteúdo dentro de uma sala de recursos. E aí só levanta debate. Daqui a pouco vai esperar ser uma mediadora, uma capacitação. Vai ter que ter ali mediadora específica pro tipo de necessidade. Cada necessidade. Porque não é onde você pegar uma pessoa, você é mediador, você é mediar todo mundo. Às vezes não dá. Às vezes tem dificuldade. Às vezes você tem autismo suporte 1, 2 e 3. Sim. Você tem a surdez, você vai ter Down, você vai ter uma série de A gente vê também a especificidades. questão visual. Sim, questão visual, a questão Do braille. né, que a gente pode debater também sobre isso, que é importante. Então são questões assim, realmente tá incluso. A gente vê que muitos alunos hoje estão incluídos. Eu, como professor, já como professor da rede, ele vai saber. A gente recebe muitos alunos e tem que receber. Tá matriculado. Só que realmente tá acontecendo acessibilidade, tá acontecendo realmente a inclusão de forma que o aluno esteja aprendendo. Porque eu vejo muita inclusão assim, ele tem que estar no ambiente escolar. Mas, e aí, depois Mas só estar no ambiente escolar não tá realmente tendo mudança na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Você tem que É igual o João propiciar Pedro. ambiente. Antes de eu chegar, ele tinha esse acesso. Ele era só copista. Não chegava essas informações pra ele. Então chegar no ensino médio, eu acho que é um pouco tarde. Ele perde um tempo bastante moroso ali, né? Porque você é todo esse Porque a gente tá fundamental. falando de outra língua. O surdo, no caso, é outra língua. O braille é outra língua. Você considerar ali pré-escolar, o aluno perdeu pré-escolar, fundamental 1, fundamental 2 de aprendizado pra começar no ensino Ensino médio. médio. Aí você não consegue recuperar essa defasagem. Então, assim, eu acredito na inclusão, mas eu queria que ela fosse um pouco mais, sabe, acessível, um pouco mais realmente realista, pé no chão. Não assim, fantasiado como todo mundo pinta. Porque, tem que estar na sala, tá, mas tem que estar na sala como? De que forma? Não é só pra conviver com outras pessoas, porque ele pode conviver em qualquer lugar. Eu acho que tem que fazer diferença na vida desse aluno também. As outras crianças aprendem com ele e ele vai aprender também. E ter contato com a comunidade surda também, né? Porque você E não tem isso também. É o que eu falei, se o João Pedro tivesse uma referência surda, ele teria uma identidade. Aí você tira pertencente. E é igual, novo mundo, agora tá muito na moda essa questão de implante. Vou fazer implante, vai melhorar. Só que, tipo assim, implante eu falo. Vai continuar oscilando os dois mundos. Porque, não, agora eu consegui recuperar um pouquinho da minha audição. Mas a gente tem relatos que o implante, ele não melhora 100% a sua audição pra ouvir a nossa voz, que é o principal que as pessoas querem. Sim. O tom da nossa voz é muito baixo pra poder essa pessoa que fez o implante conseguir escutar. Então, mesmo fazendo implante, ela tem dificuldade, ela vai precisar da língua. E ela aprendeu uma E aí língua. você faz isso com criança que ela não teve nem opção de escolher. Não, eu queria ser surda, eu queria fazer escolha, né, da Libras, eu queria seguir a comunidade surda. Você não deu nem essa opção. Você já cortou o direito da criança. Que os pais estão, né, escolhendo. Ou seja, a gente tá sempre tentando corrigir a Se houvesse as duas deficiência. opções, ela ficaria E não aceitando, e não realmente Se houvesse as duas opções, incluindo ela uma poderia escolher, né, por conta própria. Aproveitando esse gancho dessa questão que você falou
de como trabalhar isso, acessibilidade, a que se deve o fato de a gente não estudar Libras ainda? O que você acha que dificulta? Quais são os maiores desafios nesse sentido? Porque lei já temos, né? Exatamente. Eu acho que hoje, Thiago, acho que o desafio maior do nosso país de implantar a Libras como segunda língua nas escolas são pessoas qualificadas. Porque como que você vai ter uma escola bilíngue se nem um professor estudou pra trabalhar? Algumas dessas faculdades federais estaduais têm uma formação. Hoje nós temos a grande. Letras Libras, né? Que é uma formação de letras livres. Oferecida onde, você sabe de cabeça? Eu, por exemplo, fiz no Estácio, mas eu fiz no polo de Macaé. Foi o lugar assim mais próximo que eu O primeiro consegui. passo seria ofertar cursos de qualidade para capacitar pessoas, né? Porque se a gente vai falar em educação, a primeira coisa é criar mão de obra. E até a aceitação dos professores. Os professores têm que vestir a camisa. Porque, por exemplo, numa escola bilíngue, você dá aula de geografia. Você teria que dar aula de geografia e ao mesmo tempo traduzir Libras. Você teria que ter o conteúdo de geografia todo em Libras pra Mas você aí ser bilíngue. você acha que seria mais fácil o quê? Capacitar o professor de geografia, física, química, ou ter uma pessoa dentro para Então, aí fazer a esse gente tá trabalho? falando de intérprete. Então, o que você acha que seria mais Porque o difícil? intérprete só vai traduzir o que você fala. Então, você tá dando só aula de geografia, eu só tô traduzindo. Mas os alunos não estão aprendendo. Porque estão prestando atenção em você, não em mim. Para ser eficiente, o profissional tem que ser capacitado nessa parte. Entende? Porque ao mesmo tempo que você tá falando, gente, ó, o mundo, as Américas, a América do Norte. Então você tá ali traduzindo e ensinando e mostrando ao mesmo tempo. Isso é educação bilíngue. Porque ao mesmo tempo que eles estão, no caso dos ouvintes, te ouvindo, eles estão vendo. Então eles estão guardando. Ao contrário do que você tá lá ensinando a matéria e tem um intérprete ali. Eles vão ficar divididos. Eu presto atenção em Thiago, eu presto atenção em intérprete, eu presto atenção em Thiago. Porque era isso que acontecia comigo. Eu não ficava em pé na frente da sala de aula justamente por isso. Eu tirava a atenção dos alunos. E João Pedro ficava com vergonha. Cara, é um desafio, né? Então o que eu fazia? Sentava do lado dele, e aí eu ia traduzindo. Aí quando eu, às vezes me empolgava, ele abaixava minha mão assim, tipo assim, o pessoal ficava olhando e ficava assim, meio assim. Então você vê que assim, ele ainda tinha vergonha da língua. Sim. Não tinha propriedade. Diferente de quando já tem. Porque não foi ser com criança, né? É tudo novo e você quer ser igual a todo mundo. É isso aí, Mas você adolescente. tem muito desafio, cara. Você não quer ser diferente de ninguém. Você quer estar ali junto, todo mundo quer ser popular. Todo mundo. Mas isso que você falou é interessante, porque é uma dúvida que eu realmente tinha sobre O como. pessoal na igreja é a mesma coisa, eu traduzo hoje os cultos, né, na minha igreja. Aí a pessoa fala, eu não consigo olhar pra Gabriel, que é o nosso pastor, né? Não, mas Eu só olho pra você, mas porque mas a gente tem. isso Eu tô escutando ele falar, mas eu tô olhando pra lá. É instintivo, você vai olhar pra onde tem algo visual. Você, já que você ouve, não precisa. O João Marcos, você falar comigo, você começar a gesticular, eu vou conseguir ouvi-lo e olhar pra você ao mesmo tempo. Diferente do surdo. Diferente do surdo, ele precisa pegar só focado em você. Então, mas aí quando o professor tá falando, ele tá tentando fazer a leitura labial, tá prestando atenção na expressão, e ainda tá pegando sinal, ele não vai perder nada. Você tá entendendo? Sim. Então a educação bilíngue, pra ser efetiva, É capacitar teria que os ser o professores. professor, porque ele já tem a língua, tipo assim, a capacitação dele, geografia. Agora ele só vai aprender a Libras pra aplicar a Libras junto. Seria muito legal se tivesse Já, um é o que centro de você falou. formação, cara, em cada É isso estado, mesmo. pra pelo menos uma escola por município ou num raio, tipo, você ter uma escola preparada para isso. Isso. Porque mesmo que você não consiga, eu acho muito difícil capacitar todos os Todos, professores. uma vez só vez. Sim, nas próximas levas você pode até conseguir, mas quem já tá trabalhando é um pouco Mais difícil, ele tá aposentando. Se tivesse uma escola num raio, sei lá, de 20, 30 quilômetros, aqui na nossa região, uma em Cordeiro, que atenderia Bom Jardim, Maneira, Macuco, já seria suficiente para você concentrar ali as pessoas que necessitam desse tipo de educação. Sim. Então eu acho que, poxa, isso aí já começa uma discussão legal e um norte a se seguir em relação a isso. Por exemplo, de pedagogia você fez geografia. Você falou, eu fiz uma disciplina de Libras. Só que ela não é muito rasa. Muita coisa, notícia. Eu vou te falar que eu lembro pouquíssima coisa, cara. Porque é mais o alfabeto, seu nome, às vezes sua idade, Exatamente, aí faz uma simples, apresentação. uma frase simples, você vai fazer. Isso não te capacita pra você Nem passar um de aula. pouco, nem um pouco. E na lei tá. Você já é segurado na lei que no seu curso tem que ter. Mas esse tem que ter tão optativo. Você escolhe se vai fazer ou não. Então já poderia mudar aí. Agora, pra mim, na casa do Rio, é É obrigatório. obrigatório? Porque na minha época Mas era essa. Você pode optar ou Obrigatório, não. mas é muito pouco. Muito É raro. Sério, pô, Eu me lembro de gravar um vídeo na disciplina e postar no YouTube até, mas era uma frase que eu tinha que falar. Então, assim, eu tinha até, como na faculdade à distância, eu sabia, eu usei até uma estratégia. Eu pedi pra segurar um celular na frente e tinha um aplicativo que tinha um bonequinho fazendo sinais. Eu ia repetindo aquilo ali, consegui aprender algumas letras, algumas coisas, consegui aprender. Mas Pra dar aula, usando a língua, Impossível. é isso que eu tô falando. Se a gente investir aí, na formação, se a gente investir nessa, eu acho que caminharia. Entende? Seria um pontapé, vamos dizer Você assim. tem acompanhado essas discussões? Você acha que tu tá andando de alguma forma para esse tipo de capacitação? Então, como já entrou na LDB, essa questão da educação bilíngue, da escola bilíngue, já é o início. Agora tá na lei executar. É igual a gente tá falando. Na faculdade já é obrigatório. É curso de fonoaudiologia, cursos de licenciaturas. Mas teria que ser um pouco mais, sabe? Não só uma disciplina rápida que você aprende alguns sinais só. Acho que tem que ser algo Eu mais acho- profundo, que e o professor já sai capacitado nas duas línguas. E acaba sendo- Geografia e Libras, isso acaba sendo um pedagogia ciclo, e Libras, entende? Letras Libras. Isso acaba sendo um ciclo, né? Porque se você insere isso na grade curricular do ensino fundamental, o aluno já sai com uma base, já entra na faculdade com uma base, se aprofunda, Exatamente. porque também não adianta você querer ir na faculdade ensinar Aprender tudo. porque você vai aprender muito termo técnico. Exato. Então você precisa aprender o básico lá no fundamental, no médio, para na faculdade você aprofundar isso. E eu acredito que já tenha países que façam isso. Quando você vê um filme, por exemplo, americano, você já vê a língua de sinais inserida no contexto das crianças. Não é algo, não, já chegou alguém que não escuta, automaticamente as crianças já sabem. Então eu acredito que já tem escolas assim em países mais desenvolvidos. Então acho que a gente pode caminhar, Sim, pode melhorar, pode crescer nesse pensamento aí. Interessante. Essa é uma dúvida real que eu tinha. Se o melhor era ter um intérprete ou se o professor deveria. A gente até conversou um tempo sobre isso, se não me engano. Sobre Eu, como desafios. intérprete, não podia falar isso, né? Porque senão eu tô tirando o trabalho de vários intérpretes. Não, mas- Mas eu acho que pra educação fluir, Sim. o caminho viável Mas tem que seria. atacar o problema na sua raiz. Não adianta você criar paliativos. Vai resolver uma situação ali, mas não vai resolver tudo. Muitas pessoas enxergam a surdez só pelo lado da deficiência, né? Sim. E muitas pessoas até falam surdo-mudo. Exato. Que Eu vivo combatendo. Algumas pessoas acham, você fala no curso, né? Mas as pessoas acham realmente que a pessoa surda é muda. Sim. E só que ninguém conhece, ou pelo menos a maioria das pessoas não conhece a comunidade surda, né? Não sabe que existe até uma cultura surda, um Sim. jeito de viver surdo. Se você puder falar um pouquinho sobre isso? Então, eu gosto muito de ouvir, igual quando eu estudava em Juiz de Fora. Eles tinham uma associação em Juiz de Fora, onde todos os surdos ali se reuniam. Por quê? Eles iam conversar, lanchar, comer, fazer as coisas de surdo, junto com os outros surdos. É o que a gente tá falando, da identidade. Então ali tinha os pares. E não era tipo assim, a gente é uma comunidade fechada, ninguém entra. Não, eles convidavam a comunidade até para fazer parte. Quem tem os intérpretes, os alunos que estavam estudando curso, eles davam curso nessa associação. Então, assim, a de Juiz de Fora é muito bem organizada, muito bem estruturada, até para você aprender.
Porque eu lembro dos alunos lá, falavam assim, ah, não, eu já fiz o curso lá na CCL, já fiz curso lá, que eram lugares onde os próprios surdos ensinavam a língua. Porque a gente vê que, tipo, a gente acha às vezes que são fechados, mas eles não são, eles querem que a gente faça parte desse universo deles, eles querem se mostrar pra gente. Só que eles também não querem ser machucados. Peraí, eu vou me abrir, vou mostrar minha língua, porque a gente vê muita Assim, resistência. Por exemplo, professores surdos. Eu não acho justo eu dar aula de Libras se tivesse um professor de Libras surdo para dar aula. Porque a cultura dele, a língua dele para passar. Só que a gente aqui na nossa região não tem. Entende? Porque eu seria a primeira a falar, não, faz com ele. Por quê? Vai ser a língua dele, a cultura dele, a identidade dele, então a formação ia ser mais forte. Igual eu falei, eu tive professores surdos e é muito bom quando você aprende com um surdo. E eu tive a professora que me deu meu sinal, ela tinha uma voz linda porque ela oralizava. E aí toda vez que ela ia oralizar, eu ficava assim, ah. Aí eu falava, ai, a sua voz é linda. Aí ela parava de falar. Aí eu tentava filmar escondido quando ela tava falando, aí ela parava de falar. Então, assim, você vê que ela tem uma. Ela não escuta a voz dela, então a gente poderia achar que era um deboche, que era uma brincadeira. E não era, realmente a voz dela era muito bonita. Só que ela não tem essa noção. Então, por mais que as pessoas falem que a voz dela era bonita e tudo mais, é igual o surdo-mudo. Não existe mais surdo-mudo. Antigamente, todo mundo achava que era surdo-mudo. Ele não fala porque ele não escuta. A gente não fala por repetição. Então, se ele for bem estimulado, igual essa professora minha, ela pegou uma fase do oralismo. Então, automaticamente, ela aprendeu a falar. Mas ela também pegou a comunicação total. Então, ela é muito boa. E ela, esses dias, ela até postou, ela tá fazendo faculdade fora, mestrado, né? Fora do país. Ou seja, ela tem a língua dela, tem o português, tem a Libras, ainda tem as línguas estrangeiras e tá fazendo pra fora. Tá voando. E eu acho muito bacana quando eu sigo. Não, essa veio no primeiro curso que eu fiz. A Clarissa. Ah, lá você falou no Da Voz. 2009. 2009. Foi minha primeira professora, por isso que eu falo que ela pra mim eu ficava igual. Despertou Você imagina adolescente, né? Tinha quantos anos, né? Então, em 2009, eu tava 15, 16 anos, Eu morri mesmo. né? E foi quando eu comecei a namorar Josué também, então. 16 anos tem dificuldade de se Se interessar interessar por por coisas. alguma coisa. Eu falo que até o normal, eu fui na pilha de colega. Vamos pro normal, que o normal é mais fácil, porque eu não pensava em ser professora. Apesar de quando a gente Acho se que pega poucas depois. pessoas pensam nessa idade, Sim, né, mas cara? quando eu era criança, a mamãe Os três falava. que queriam, os três são professores. Minha avó falava, você brincava de escolinha, você dava aula pros vizinhos, você corrigia atividade, você passava atividade de casa. Eu falei, gente, não é possível. Já tava no sangue, você não sabia. E eu gostava de brincar de escolinha, então nunca imaginei que eu ia virar professora. A gente vai na pilha. Aí quando você começa a dar estágio, quando você começa a falar, ai, cara, que bacana, olha só as criancinhas. Você vai se Pronto, descobrindo. já era. Todo mundo saiu, eu fiquei. Você vai se descobrindo. Gente, você come uma coisa, bebe, porque a gente aqui tá alternando. Tá, a hora que ele tranquilo. pergunta, a hora que eu tô perguntando, ele tá comendo. Eu Você lanchei é muito antes, eu violado lanchei ainda. antes. Não vai dar, não? Tranquilo? Tô tomando, fica tranquilo. Porque a gente tem tempo de respirar, você não. Tô sendo bombardeada, né? Exatamente. Eu sinto a atenção aqui hoje. Ao longo da sua carreira, qual foi assim, a lição mais importante que você pode falar que você aprendeu que não teve em curso? Sim, seja uma lição com um aluno, numa vivência sua, numa experiência pessoal que você pode compartilhar com a gente envolvendo essa questão da Libras. Difícil Algo que te essa. marcou, que te emocionou. Eu Pode já ser uma até evolução comentei, de né? aluno. Da Clarice, Clarissa, né? Ela me marcou muito. O Feijão também, que foi meu professor. Mas os alunos, sabe o que mais me chamava a atenção? Quando eu tava com o João Pedro ou com Eric, lá em São Sebastião do Alto, era os alunos ouvintes. Porque eles queriam entrar na língua, eles queriam aprender a língua para poder se comunicar com eles. Então a gente vê assim, é uma questão social. Eu acho que a sociedade, criança, ela é muito inclusiva, sem perceber que está incluindo. Você vê criança brincando com boneca sem perna, sem cabeça, sem braço, como se fosse o brinquedo. Então, assim, ela não liga para isso. Eu vejo isso muito na minha filha também. Ela tem uma amiguinha na sala de aula dela que não enxerga. E ela convidou a amiguinha dela para ir no culto. Ela sentou do lado e ficou. Sabe aquela coisa natural, descrevendo o culto todo para ela? Natural. Você nem deve ter Coisa que influenciado a isso. gente não ia se tocar de fazer. Mas por ela estar convivendo todos os dias, ela já faz no automático.
Falei, gente, eu nem tinha pensado nisso. Ela não tá enxergando, realmente. A Joana já tá descrevendo. Ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, fulano tá não sei o quê, fulano tá assim, fulano. Ela ia descrevendo o culto todinho, naturalmente. Então, eu acho que criança é muito mais fácil da gente conseguir essa abertura, essa brecha. Então, isso me marca muito, porque às vezes a gente fica tentando implantar as coisas, fazer as coisas de uma certa forma, que não vai dar certo, não vai pra frente. E eu acho muito bacana quando as pessoas me procuram pra fazer curso. Às vezes pessoas assim, de 50, 60 anos, não, porque eu quero aprender. Então, gente, é uma coisa assim, que a sociedade quer. Sim. Quer fazer inclusão, quer fazer diferença, quer ser acessível. E você vê assim, pouca oferta. Eu acho que podia ter mais pessoas qualificadas, mais aberturas, mais. Igual esses alunos. A minha vontade era ensinar para todo mundo. Mas a primeira coisa quando eu cheguei lá, você não pode dar aula para eles, você não é professora deles, você não pode ensinar nada para eles. Eu falei, impossível, gente. Como que num contexto desse. Me ensina isso, me ensina. Como é que fala isso? Porque adolescente, então. Como que eu falo isso com ele? Perguntei isso pra ele. Falei, não, eu vou perguntar, não. Eu vou te ensinar, você vai perguntar. Então, eu ia fazendo essas interferências, professor mesmo. Ah, pergunta. Não, peraí, eu vou te ensinar pra você perguntar. Pra ter essa troca. Pra não ficar só eu e ele, eu e ele. Então, eu tentava sempre. Então, isso me marca muito, porque eu vejo assim, a sociedade tá clamando por isso. Quer essa mudança, quer essa evolução. Então, onde a gente tá pecando pra poder. É o que precisa ser feito, O que né? precisa Como ser atacar feito? essa carência, né? Exato. Eu acho que começa, Só existe, eu acho que começa com isso, né? Trazer visibilidade. Eu acho que quanto mais a gente falar e quanto mais as pessoas falarem nisso, Sim. melhor essa situação. Vai chamar a atenção do poder público, vai chamar a atenção da iniciativa privada, porque hoje em dia a gente precisa de pessoas capacitadas. Então, assim, você ter uma linguagem de um ensino em Libras de qualidade, você vai criar pessoas mais capacitadas também. Sim. Então, acho que o Até primeiro com passo um a gente tá dando. pensamento, né, mais aberto para as coisas, não só Libras, mas no contexto todo, né? Sim. Hoje fala muito de autismo, então o foco hoje está muito no autismo. E tem até estudos que a Libras ajuda os autistas não verbais. Então você vê assim, Tá tudo interligado. poxa, por que não então? Vamos começar então, todo mundo? Vamos lá. Eu acho que é isso. E dá para abordar os dois temas ao mesmo tempo. Dá para abordar a importância do autismo, dá para abordar Libras, o Down, dá para falar de tudo. Não dá para esquecer, né? Não dá pra, Acho que não tem devemos que esquecer de nada, porque todo mundo caminhar vale. junto e Todo mundo é realmente importante. fazer a inclusão acessível. Ah, Entende? Então tudo vai chocando, né? sim. Vai se embaraçando. Então tem muitas coisas que me marcam, tem muitas coisas que me chamam a atenção nesse percurso aí. Mas esses assim. E hoje o que tá me chamando mais atenção é o Rafinha, né? A mãe dele até começou a fazer curso comigo, é uma criança assim, bem frágilzinha e ele tem a surdez. Então, e ela conversava comigo no curso e eu falava assim, pelo amor de Deus, primeira coisa que eu falei, não faça implante. O Rafinha, só pra gente entender quem é, de onde é, só pra gente... É de Cordeiro, contextualizar. eu esqueci o nome da mãe dele. A mãe dele fez pouco tempo de curso comigo, mas de vez em quando as redes, né, pedem apoio, pedem ajuda, porque ele não é só a surdez, né? Ele tem muitos agravantes de saúde, mas a gente tá aí ela tá aí firme, Ele tem quantos anos? forte. Então, agora ele deve estar com uns 2 anos, ele é Tá pequenininho, começando bem tá cedo, fazendo então, gente. fisioterapia, A né? importância que a gente tá falando, de começar cedo. A mãe tá correndo atrás na hora certa. Exato, a mãe assim que ela descobriu a surdez, ela já procurou ajuda, já E começou ela a vai ter querer um bom fazer tempo aí pra se curso. desenvolver e conseguir passar pra ele o que é importante da É Libras, isso né? aí. O primeiro passo ela deu, né? Deixa eu Sim. aprender, deixa eu conhecer, deixa eu ver que mundo é esse, até para poder ajudá-lo. Importância da conscientização familiar, né? Exatamente. Letícia, gostaria de conversar por muito mais tempo, mas infelizmente não vai dar tempo, até porque daqui a pouco tem um curso, né? Queria... Aproveita para falar do curso. Ah, aí, é, do curso aí, gente. então, já que A puxou gente esse está tendo gancho, curso né? de Libras aqui na casa, né? Toda quarta-feira, 7 horas da noite, tem meu aluno aqui, vou convidar o Thiago também, se ele quiser se Tem que juntar a arrumar agenda, nós. porque tá difícil, tá? Até para gravar isso aqui, você Eu sei como é que funciona a vida de professor. Eu falo muito isso, falo, gente, se fosse pela minha vida, minha agenda, eu não daria curso. Mas é essa necessidade que eu vejo de mudança, que eu falo, não, deixa eu abrir uma turma, deixa eu abrir o nível 2, aí o pessoal quer, eu quero 3, eu quero Tem Jesus. coisas que valem o esforço, né? Tem Vale o que esforço, se esforçar vale muito o mais.
Mas você falou, então, funciona aqui na casa, quais dias? Quarta-feira, horários? 7 horas da noite. E para as pessoas escreverem, como é que elas fazem? É só entrar em contato, né? Pelo entrar em contato WhatsApp na casa. daqui ou Vai vir contar aqui. diretamente na casa de Euclides, né? A Aqui em Braga. inscrição de fato é aqui, mas pode vir no dia do curso mesmo se inscrever. Já pode vir na quarta-feira. Então, tá ótimo. Quem tiver interesse, pessoal, Já é estamos em importante. andamento aí. Só E chegar aí vai chegando. acabando essa turma, já abre outra. Aí não depende de mim, né? Depende da casa. Depende da casa. É. As portas estando abertas, a gente trabalha. Pra gente encerrar, eu queria que você comentasse o seu sinal, que você falou que recebeu o sinal, mas não comentou. Né? E falar se tem alguma obra que você indica, algum curso que você indica. Além de online, obras, hoje em dia tá muito seu- comum o Instagram, né? Página do Instagram mesmo, as pessoas seguirem, porque hoje Não, é uma tem forma que muita vai gente aprender, você vê boa. no corte Instagram. É. Então, se você tiver algumas páginas legais, a gente pode até colocar depois na descrição. Isso, eu vou indicar alguns intérpretes, né? Alguns professores de Libras, professores meus também, né? Eu gosto da Clarissa, que de vez em quando ela posta. Eu gosto do Neto, ele também é muito bom. Tem uns que são mais música, né? São intérpretes que postam mais músicas, outros postam mais sinais, outros postam cursos. Tem muita gente boa. E literatura Ronice, que é coda, então ela tá nesses dois mundos também, vivendo nessas duas culturas. Ela tem muita coisa escrita sobre Libras. Eu gosto do Capovilla, que é aquele dicionário gigante que eu falo. Tem todo o material compilado lá, certinho. Ele conseguiu, né, catalogar bastante sinal. Então, às vezes você acha até para baixar na internet. E depois a gente tenta deixar os links de tudo isso que você está falando, até para auxiliar as pessoas, né? E hoje em dia eu acho que o Instagram é a melhor forma de. A leitura ainda é importante, mas eu acho que muita gente se informa hoje através do Instagram. Então é por isso que é Sim. importante deixar páginas. Aplicativo, a gente tem o HandTalk. Eu acho que era esse que eu usava na Handtalk. faculdade. Acho que era esse. Você falava Ele com também ele. tem uns cursinhos, né? Umas paginazinhas lá que Na são época ainda estava bem no ensinadas. início, né? Então acho que, se não me engano, eu falava pelo microfone do celular e ele reproduzia com um bonequinho, na época em 2D ainda. Tem bastante tempo, isso foi em 2017, 18 mais ou E menos. página no Instagram depende do que a pessoa quer, né? Que às vezes ela quer só aprender sinal, às vezes quer aprender música. Então tem várias páginas, cada um faz de um jeito. Eu falo que eu ainda não consigo acompanhar Instagram. A vida ainda não me permitiu. Eu começo, paro, mas indicação a gente tem bastante. Eu sigo um monte. As Eu pessoas gosto vão muito de selecionando coisas também, né? Vendo o diferentes. que atende ao seu objetivo. Sim. Importante é E o ter meu opções. sinal, né? É a letra L, só que juntou com sorridente, sorri e ficou. Letícia. Cada um tem um sinal. Cada um tem um sinal. Isso E aí, geralmente, é o surdo que escolhe, né? O surdo que batiza. Quando você tem contato, né, com a comunidade, com os surdos, aí eles vão. esse sinal Pegam seria, geralmente a um sua movimento. característica. Não, eles pegam a sua característica principal. Todo surdo que bater o olho vai ver aquela característica sua. É interessante. E aí ele, às vezes, pega a letra, pega, né, algum movimento, às vezes é no cabelo, às vezes é no olho, às vezes é uma pinta, às vezes é uma mancha. E aí eles pegam essa, igual o João Pedro, é o J numa marquinha que ele tem aqui, que eu acho que ele caiu de bicicleta e Ele marcou. adora bicicleta, né? Então, cada surdo e cada pessoa tem o seu sinal. Pra poder não ficar toda vez que eu for me apresentar, escrever Letícia. Aí todo mundo vai me conhecer como Letícia. Ah, Fosse Letícia. um apelido, então, né? Isso. Um nickname, vamos dizer assim. Isso aí. Até a Juliana falou que encontrou Judete, e aí ela não lembrava do seu nome e fez assim. Aí pronto. Ela não lembrava como fazer Letícia, aí ela fez assim e Judete já reconheceu na hora. É isso aí. A gente fica marcado, né? Pela característica, pelo sinal que a gente recebe. Bem legal, né? Bem pensado. Economizou meio caminho aí. Ainda mais a gente falar Johnny Max em livros. Não, e Letícia tem 1 milhão, mas aí a Letícia com esse sinal, opa, eu já conheço só. uma. A Johnny Max teria esse problema, seria um só. Aí meu pai teria que Johnny Mac Júnior ainda. Eita. Imagina fazer essa quantidade de sinal, cara. É quase um Escrever letrinha por letrinha até o final pra pessoa entender quem era. Ainda faz isso, você faz uma letra rápido, não entende. Pulou uma letra, Pulou uma ferrou. letra. Mas é Letícia, isso. muito obrigado. Eu que agradeço aí a Foi um oportunidade. papo muito legal, Foi fluido, bem interessante. Passou muito rápido, cara. Tô vendo agora, 40 e poucos minutos de conversa. E assim, como se a gente não tivesse percebido. Você nem respirou, você não comeu. Eu bebia Coca-Cola. Eu não vi isso. Aqui. Ó, Fui bebendo pra dar em descendo a perguntinha. Espero que tenha outras oportunidades pra gente conversar. E agora eu queria que você divulgasse também sua rede social, como as pessoas te encontram, né? Como que faz pra... Eu tenho dois Instagrams, né? O que é o profissional, que eu quase não consigo usar, que é o Liz, que é tradutora e intérprete de Libras, Letícia Soto, e tem o Lê Soto, que é o pessoal, mas eu acabo
misturando tudo. Ah, Porque o pessoal fica aberto, e você vai postando, você vai repostando e vai embora. Aí depois você lembra, ih, tem o profissional, era o profissional que tinha que ter postado, e vambora. Faz parte. Mas aí quem quiser seguir, pode seguir os dois lá, não tem problema não. Tá tudo certo. A gente deixa Vai me na encontrar. descrição os dois A lá. gente bota lá na descrição, pessoal. Isso aí. Thiago, muito obrigado. Fechamos, cara. Mais um. Voltamos, né? Muito bom estar de volta. Isso Obrigada. aí. Agora a gente vai tocar direto. Letícia, obrigado, tá, pela presença. Foi Então, muito boa legal. noite, né? Pessoal de casa, boa É, que noite. todo mundo tenha uma boa noite, né? Aproveitar esse friozinho. Mas foi muito legal, cara, a conversa, assim, falando sério, foi bem enriquecedora. Essa parte, eu tinha realmente uma dúvida genuína sobre essa questão de ter um tradutor em sala ou ser professor. Saí daqui bem esclarecido. E espero que a gente converse mais vezes, né? Quem sabe da E próxima vez com um multiplicar, né? Vamos aluno. multiplicar também, nossa. Não, é multiplicar, trazer outras pessoas, ou quem sabe um aluno seu para o bate-papo também. A gente vai se Bacana. falando por aí. Queria agradecer também nossos outros patrocinadores, Megafone, Confeitaria e Mix Casa. E também pedir o pessoal para se inscrever no canal do Miramar, quem estiver assistindo por outro lugar, pela TV Regional. E também saber que a gente também passa na TV Regional, tá bom? O pessoal que estiver assistindo no YouTube também consegue assistir na TV Regional. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Um abraço a todos, até a próxima.